por telefone, mas não vem. Gente, o que você fez? Que Você mudou o prazer. cabelo? Não, eles que dão um trato lá, olha que coisa, a cor? né? Aqui, Gente, cor. você mudou a cor? Não, eu clareei, acho que um pouquinho. Tá Ele vai linda. clareando. Obrigada, Regina. Nossa. Você é muito gentil sempre. Não, eu tô sendo sincera, até assustei, assim. Ai, que bom. Loirão desse. Ganhei o dia, hein, gente. Olha só, né? Que bom. A gente vai falar sobre mudanças na pensão alimentícia? Isso, sobre que as mudou? formas. Então, nós tivemos Olha como você tá algumas linda. alterações. Ai, Regina, obrigada. Sério. Muito obrigada, você que é. Bom, então é assim, nós tivemos algumas alterações no Código de Processo Civil, que na verdade houve modificação em 2015. Mas até ser aplicado isso em 2016 e as coisas irem mudando, demora um pouquinho. Até se assentarem e as pessoas entenderem que elas podem buscar no judiciário outras medidas para que concretize realmente o recebimento dessa pensão. Tá. Então é importante que as pessoas saibam, né? Não é só, porque a gente sempre fala assim, olha, tem medida de prisão, que é uma medida coercitiva, de força, né? Obrigando a pagar, e que nem sempre funciona, né? Vai preso, mas e aí? Pagar, Receber não que é paga. importante, né, Regina? Então a lei trouxe algumas alterações que facilitam. E a gente vai falar disso hoje. Perfeito. Vamos para as perguntas Vamos do pessoal lá. de casa? E aí, entre uma pergunta e outra, se você achar necessário, você vai dando mais Vou informações. explicando. Isso. Janaína pergunta, meu ex deve pensão. Antes de decretar a prisão, ele poderá pagar a dívida e as parcelas que forem vencendo neste prazo. Qual o prazo de prisão? Se ele cumprir a prisão, quitará a dívida? Olha quantas dúvidas. perguntas, quantas dúvidas numa só, né? Pergunta. Então lá, antes de decretar a prisão, ele pode pagar essa dívida? Sim. Como é que funciona? O juiz, quando você cobra, você tem que apresentar uma planilha de cálculo atualizado, o valor que corre juros, a atualização, que é pelo Tribunal de Justiça, né? Então apresenta esse cálculo. Ele é citado para pagar em 3 dias, isso devedor de pensão, para pagar em 3 dias ou justificar... Sempre 3 dias? 3 dias, está no código. 3 dias ou justificar porque não pagou. Mas a justificativa não é dizer assim, olha, eu fiquei desempregado e não pude pagar. Quer dizer, esse desemprego durou quanto tempo? Né? Fez um acordo? Não, não fez. Então não, é muito difícil vingar essa justificativa. Então assim, se decretou a prisão, ele pagar essa dívida antes de ser cumprida, então o juiz pode extinguir esse pedido de prisão. E aí extingue o processo. E as parcelas que forem vencendo nesse prazo? Então, assim, está preso ou não conseguiu localizar, porque o grande problema é localizar o devedor. Então, não localizou, está correndo a pensão. Essas pensões que estão correndo vão se juntando ao débito. Tá? Então, quer dizer... Vai aumentando a dívida. Vai aumentando a dívida. Então, não tem essa que ele vai, até aquele momento, não, vai correndo mês a mês, ele pode até, inclusive, preso... Aquelas pensões daquele mês em que ele está preso também está computando, porque o filho tem que se alimentar, né? Claro. Qual o prazo de prisão? Os juízes podem decretar até 3 meses. Isso está no código. Prisão mesmo, como a gente entende prisão. Regime fechado. Então, assim, é de 1 a 3 meses. Então, cabe um habeas corpus para ele, cabe uma medida que a gente chama agravo de instrumento, que é no tribunal, que os advogados sabem, né? Para elidir essa prisão, até cabe a medida, mas raramente se consegue, a não ser que há um erro de fato no processo de cálculo que já foi pago e há um erro processual. Somente nesses casos, raros casos, o juiz elide ou cancela esse pedido de prisão. Então vai cumprir, pode ser de 1 ou a 3 meses. Geralmente eles dão 60 dias. Tá? Entre 1 e 3. Isso. Se ele cumprir essa prisão de 1 ou 3 meses, não, eu vou ficar lá. Alguns casos falam assim, doutor, eu fico lá, mas eu não vou pagar, eu cumpro a prisão, acha que vai ser fácil. Não adianta, porque ele vai sair de lá e vai continuar devendo. Então, aí ele pode, o credor vai percorrer esse crédito dele em cima de outras medidas de força que a lei nos trouxe, né? Que para facilitar essa situação. Não quita a dívida, vai continuar preso e vai continuar devendo. Pode ter negativação de nome, a suspensão do direito de viajar para o exterior, pode ter confiscado o seu passaporte, de dirigir, inclusive, já tem decisão nesse sentido com o CNH. Negativação em Serasa, né? E isso vai complicando a vida. Então, e você vê que quando ele já manda justificar, né, pagar ou justificar, ele já pode negativar o nome. Tá. Respondemos tudo, né?
Sim, respondemos. Uma pergunta boa, hein? Uma pergunta boa da Janaína. Mais uma pergunta da Ana. É verdade que o juiz pode autorizar o desconto de 50% do salário do devedor de pensão alimentícia? Verdade. A maioria das pessoas não sabe disso. Então, qual é o limite para desconto de pensão alimentícia? Até 1/3, a pessoa só pode pagar até 1/3 dos seus rendimentos líquidos, né? Tirando o INSS e o imposto de renda. Mas e os 50%, doutora, como é que fica? Você falou 30%, né? Porque para pagar pensão é 30%. Mas se ele deve pensão anterior e não tem como pagar, o juiz pode dizer o seguinte: olha, você tem que pagar 30% de pensão, mas você deve X valor. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou decretar que você pague mais 20% a título da dívida. Entendeu? Olha só. Então não confunda que a pensão pode ser 50% do que ele ganha. Não, é até 1/3, pode ser 20%, Regina. Pode ser 10, 15, mas o juiz pode atribuir até 50% para pagar a dívida anterior. E aí é descontado em folha de pagamento, e não tem jeito. Já vai direto para a conta de quem deve receber. Exatamente, pode sim. Vamos continuar daqui a pouquinho, continuando com as perguntas que a gente para, dá risada, pensar na casa de campo. É verdade. Márcia, meu ex não paga a pensão dos filhos há 6 meses e trabalha registrado. Posso pedir bloqueio do valor do FGTS? Isso. Se ele trabalha registrado, deveria ter o desconto em folha de pagamento. Mas vamos entender que ele pode ter ficado desempregado ou estar um período sem registro, ficou 6 meses sem pagar. Ou então voltou a trabalhar e não oficiou a empresa. Então, primeiro passo, oficiar a empresa que deve pagar a pensão. Tá? Alguns casos, quando muda de trabalho, dá aquela de João sem braço, sabe? Não leva o ofício do juiz que tem que ter o desconto. Mas vamos fazer isso. Primeiro, encaminhar o ofício. Se não deu certo, então lá, pode pedir o bloqueio do FGTS? Vamos entender o que é o FGTS. É um fundo de garantia por tempo de serviço do trabalhador. É aquele que, quando o trabalhador ele tem emprego fixo registrado em carteira, é depositado todo mês 8% da parcela, o empregador deposita e fica lá retido. O fundo de garantia, na verdade, ele não pode, pela lei do fundo de garantia, própria do fundo de garantia, que quem mantém é a Caixa Econômica Federal, não pode ter levantamento para pagamento de pensão. Ele tem lá tem uma regra e algumas histórias que pode ser descontado para compra de casa própria, no caso de doença grave, etc. Para pensão alimentícia não tem, porém, pode, aí lá a história. Pode, se o juiz autorizar, demonstrando que não há outro meio para receber. Então, como é que fica? Só através de ordem judicial. Então, porque a lei é taxativa, isso. Só que o judiciário entende, ele modifica um pouco esse perfil de recebimento, dizendo o seguinte: olha, embora seja uma verba personalíssima, que pertence àquela pessoa, pelo seu trabalho, mas a pensão alimentícia, ela se sobrepõe a isso. Tá. Então, ele autoriza, oficia a Caixa Econômica, dizendo o seguinte: olha, bloqueia este crédito que se refere à pensão alimentícia, e fica bloqueado, e se não houver acordo e o devedor não pagar, o juiz manda, via alvará, levantar esse valor que ficou bloqueado a título de pensão. Bacana, né? Você veja que é um meio com alteração que está fluindo. Sim. E as pessoas precisam saber para poder buscar. Sem dúvida nenhuma. Mais uma pergunta enviada pela Joana. Já pedimos bloqueio de contas que não tinha nenhum valor. Além disso, quais os meios possíveis para conseguir receber a pensão atrasada e a do mês? Então vamos lá explicar. Você precisa esperar, existe sim uma história que é do Código Antigo, que tinha que esperar 3 meses para executar. Não tem que esperar. No dia seguinte, não pagou, já pode executar. No dia seguinte? No dia seguinte. Só que assim, bom senso, espera uns dias, porque pode ter havido algum problema. 20 dias, não pagou, já pensa em tomar uma providência. Com 30 dias, absolutamente possível, deve ingressar com a ação. Bloqueou conta, Regina, o devedor, o que ele faz? Então, ele blinda, geralmente acontece isso, não todos os casos, mas a maioria. Ele blinda o patrimônio, né? Então, tira dinheiro das contas, passa os bens para o nome de terceiro. Então, quando vai fazer bloqueio, não encontra nada.
E aí a criança fica, o filho fica sem receber. A criança, o adolescente, ou até adulto que está fazendo uma faculdade tem direito a receber, né? Quais os meios possíveis para receber essa pensão atrasada? Ele só tem um bem, o devedor. Ah, é bem de família, não pode bloquear, não pode penhorar. Pode sim. Então, ele pode gravar isso em cartório, pedindo que seja feita aquela, a verba no registro de imóveis, que existe aquele débito. Outra coisa, se trabalha ou se é dono de empresa, então você pode pedir para bloquear cotas. Você pode pedir para negativar o nome no Serasa. Você pode pedir para bloquear cartão de crédito. Então, o devedor, até então, está tendo bloqueio, tirou dinheiro das contas, tá? Mas bloqueia cartão de crédito. Aí, confisca a carteira de motorista, por exemplo. É discutível, mas você confisca o passaporte. Então, quer dizer, já não tem os créditos, né? Não pode ter um cartão de crédito, pode fazer uma compra e tem o nome negativado. Aí, em muitos casos, as pessoas começam a entrar em contato com o advogado que está acompanhando essa ação para tentar fazer um acordo. Então, são medidas de força que só o bloqueio de contas, que é... Como que bloqueio de contas? Vamos lá explicar. O juiz oficia o Banco Central com o CPF daquela pessoa, para dizer o seguinte, tudo que tiver na conta até o limite, vamos supor que deva 20 mil reais, até o limite de 20 mil reais, bloqueie porque ele deve pensão alimentícia. Mas não achou nada? Então também não vai receber. Então vamos usar outros meios de força para poder receber. E são esses que o Código de Processo Civil trouxe para a gente. Modernizou. Modernizou. Para agilizar, para ser mais rápido e fazer com que o credor, principalmente de pensão alimentícia, receba. Mais uma pergunta. E quem manda é a Neuza. Já foi preso e não pagou. Continua devendo. Posso penhorar o apartamento dele? Ah, tá vendo? Então, é essa questão. Já foi preso, não pagou porque ele diz assim. O pensamento é aquele, Regina. Qual? Vou preso, vou ficar preso, não tem importância. Mas não vou pagar, né? Aí a pessoa tem um apartamento, que seria um bem de família. Vamos dizer que tem outra família residindo no apartamento. Pode penhorar a parte dele no imóvel? Pode. Por quê? Porque se trata de pensão alimentícia e se sobrepõe a essa questão do bem de família. É alimentos. Então, é a hipoteca. Então, ele vai hipotecar esse valor, vai constar na certidão de propriedade junto ao cartório de registro de imóveis. Tá? Então, é possível sim. Agora, doutora Sandra, uma pergunta minha pessoal. Pode falar. Então, aqui a gente está falando e tal. Você é contratada pelo devedor. Sim. E você sabe Você sabe que a gente faz os dois lados. É isso que eu quero saber. Pois você sabe, às vezes, ou então de quem está pedindo, enfim, você sabe que o seu cliente está mal intencionado. Como que você faz para defendê-lo, para trabalhar para ele ou para ela, sabendo que ele ou ela estão mal intencionados? É uma situação muito difícil e assim, para nós, né? Porque você tem um perfil de trabalho. Então, geralmente eu trabalho para aquele que tem o direito de receber. Porém, não só estes nos procuram. Então, o que eu digo? Olha, nós temos hoje mecanismos na lei que garantem ao credor que ele receba assim, vai te negativar o nome, vai bloquear, vai fazer tal. Então, o que eu digo? Você está disposto a continuar nessa briga? Não seria... Então, eu dou aqueles meus aconselhamentos. Digo o seguinte, olha... Isso não é correto. Pense no seu filho, a briga não é com a ex, a briga é com o filho, é ele solicitando, requerendo a pensão, porque o que as pessoas pensam? Tem pais que deixam de falar com os filhos, porque as mães ingressaram com ação de cobrança de pensão alimentícia. E para eu mudar a cabeça dessa pessoa, eu dizer o seguinte... Não é o teu filho, porque se a mãe perceber que o pai está devendo e não toma providência, ela vai responder por isso criminalmente. Que ela está tirando o direito do filho. Ela representa o filho, ela assiste o filho. Até os 18 anos ele não pode fazer nada. Depois dos 18 ela não pode. Então eu digo, não é melhor você fazer um acordo, porque você sabe que filho, vamos dizer assim, um exemplo, é que nem bumerangue. Você joga e ele volta. Claro. Então, Regina, a lei de causa e efeito. E a vida, o mundo, né? Ele dá voltas, não é isso? O tempo todo. As pedras se encontram. Então, o que acontece? Amanhã, esse seu filho vai dizer o seguinte, poxa, por que teve que cobrar? O meu pai tinha tanto patrimônio, mas não estava no nome dele, estava no nome da avó, dos irmãos, do terceiro e tal.
Ah, mas o meu pai anda de carro de luxo, último tipo, e ele não paga minha pensão alimentícia. Então, é isso que é conscientização. Porque, Regina, quem tem que fazer a parte quando você está do lado do devedor é defender, porque constitucionalmente, processualmente ele tem o direito, mas a parte contrária é que vai buscar tudo aquilo que a gente falou, e eu conscientizo e esclareço o meu cliente que ele vai passar por esse calvário, e nem todo mundo não consegue, as pessoas não conseguem se esconder durante a vida toda. Claro. Então, uma hora, o patrimônio vai ser localizado, a fraude vai ser descoberta, e vai ter que pagar, e vai ficar tudo muito mais caro, e vai ter que tratar com o desamor do filho. Isso que eu ia falar, às vezes prejudicando vidas, né? Com certeza. Muito obrigada. Doutora Sandra é advogada. No Facebook você encontra a doutora Sandra como Sandra Daniotti, com 2 T's, e-mail sdaniotti@uol.com.br, sdaniotti@uol.com.br, e o telefone dela é 11 3857 5778. 3857-5778 aqui em São Regina, Paulo. muito obrigada, viu? Aparecendo a Vera Fischer. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Igualmente. Viu?